esse vídeo é pra você que sempre pensa, antes de fazer qualquer coisa, no outro. O que o outro vai pensar, como é que o outro vai agir em relação ao que eu fiz, o que o outro vai falar. Seja o outro qualquer pessoa que esteja ao seu redor, desde a pessoa mais próxima até a pessoa mais distante que de alguma maneira aquele comentário dela mexe com você. Se sente assim? Então você precisa ler um livro chamado A Coragem de Não Agradar e hoje eu vou contar quais são as 3 frases que mais me bugaram nesse livro. Bora! O título do livro é A Coragem de Não Agradar. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que você deseja ser. O livro é escrito por Ishiro Kishimi. Acho que foi assim que se fala, acho que eu falei certo. Enfim. Esse livro fala da conversa de um filósofo e de um jovem, um aluno, fazendo perguntas a esse filósofo que vai respondendo e tirando todas as suas dúvidas. Então é um livro muito gostoso de ler, como vocês estão vendo aqui, as páginas que estão passando. Ele é um livro de um bate-papo, de uma conversa, então é muito gostoso, muito fácil. E ele trata de uma filosofia que é a filosofia adleriana. Eu não sabia, e para quem não sabia, vai aí. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud e por isso ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual baseada em suas teorias originais. Então, ali no início do século XX, o psiquiatra austríaco Alfred Adler criou a psicologia adleriana ou psicologia individual. Eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar de Adler, mas eu gostei muito de tudo que eu li, muita coisa fez sentido e eu peguei as 3 frases que mais fizeram sentido pra mim no livro, uma das, né, pra poder ler aqui com vocês e a gente debater um pouquinho, bora. Ele fala muito nesse livro sobre divisão de tarefas, uma coisa que eu achei muito interessante, porque parte de um princípio de algo que eu acredito muito, que existem coisas que são nossas e existem coisas que são do outro. E como o próprio nome diz, gente, do outro. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento pra saber se a gente não tá carregando o que é do outro ao invés de estar carregando só o que é nosso. Porque o do outro é do outro, já diz o nome. E aí ele diz, você acredita no seu parceiro. 2 pontos. Essa tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Então aqui nessa primeira fase ele já quis desenhar que como a pessoa age, a expectativa, ao que você vai ser, como você vai fazer, o que você não vai fazer, é uma expectativa do outro. Óbvio que a gente entra num relacionamento, todo mundo ali com expectativas altas e ninguém tá aqui necessariamente para querer ferir o outro. Porém, a gente não pode esquecer que somos bichinhos em evolução, todo mundo com sombra, todo mundo com luz, todo mundo com defeito, todo mundo com qualidade e que em algum momento é óbvio que a gente vai acabar magoando alguém, a gente vai acabar entregando pro outro algo que a gente não quer. Sabe aquele vídeo que eu falei? Aí a pessoa vem, faz um monte de maldade com você, vai embora e você fica ali com aquelas maldades. Pois é, às vezes não é uma maldade, às vezes é uma tristeza que a pessoa jogou em cima de você, uma raiva, uma frustração, seja o que for. Mas nesse livro já confirma aquilo que eu acredito, mano, que é do outro, é do outro. A tarefa do outro é dele, de criar a expectativa que ele tem em cima de você. E a sua tarefa é fazer o seu melhor dentro daquele relacionamento com o que você pode, com o que você sabe, com o que você consegue. Só que muitas vezes na vida a gente tá com tudo isso muito misturado, sabe? A tarefa do outro junto com a nossa, os BO do outro joga pra cima da gente, quando vê a gente tá sofrendo com o BO do outro, quando vê a gente tá jogando um BO nosso em cima do outro, quando vê tá uma miscelânea, e isso vai desgastando as relações, porque a gente já tá sofrendo de ter que lidar com os nossos próprios desafios, né, gente? E quando vê a gente tá lidando com o desafio do outro, aí um gatilho o outro, mistura e começa a bater. Minha filha, vou te falar. Pensa num trem complicado que é o relacionamento interpessoal, que esse livro fala muito bem, inclusive, entre todas as pessoas. A gente realmente tem que estar muito atento no nosso dia a dia, o quanto aquilo é nosso e a gente tem que cuidar, e o quanto a gente está jogando pra cima do outro, querendo que o outro resolva, ou que nos ajude, ou que nos compreenda, sendo que ele não carrega a nossa dor. E ele nunca vai entender do jeito que a gente entende, que cada história é uma história, a maneira como eu enxergo a vida é diferente da maneira que a pessoa enxerga. Tudo que ela viveu faz ela ter uma lente para aquela situação diferente da que você tem. Então, na verdade, mano, é uma grande utopia nossa achar que o outro vai conseguir dar conta de resolver as nossas coisas, porque nem a gente tá dando. Como é que o outro vai dar conta, gente? A gente tem que parar com isso, a gente tem que começar a fazer a divisão de tarefas. Exatamente como esse livro diz, A Coragem de Não Agradar. Muito bem. É você dizer, gente, isso é seu e isso é meu. Ah, Fê, mas isso quer dizer que eu não vou criar expectativa mais com nada? Não, cara, você pode até criar as expectativas. O problema é que se você se frustrar por não ter sido atendido às suas expectativas, aí é que é um problema que já é uma tarefa sua, não é do outro. A tarefa do outro é ser quem ele é, a minha tarefa é ser quem eu sou. E não querer que a pessoa seja do jeito que eu quero pra agradar e nem ser como eu tenho que ser pro outro ficar feliz com quem eu sou. Deu pra entender?
E aí, logo em seguida, a gente entra na segunda frase que eu pirei, que é: o que eu estou dizendo é, não tenha medo de ser detestado. Pessoa com traço de carência que trabalha isso há anos, chega até a palpite do coração. E a outra frase já em seguida vem coladinha e eu vou dizer também. Não querer ser detestado, o personagem tava falando, provavelmente é minha tarefa. Mas se fulano me detesta ou não, isso é uma tarefa dele. Eu não tô aqui para agradá-lo. Se uma pessoa não simpatiza comigo, eu não posso intervir. Claro que você faz a sua parte. Mas, se o outro faz a parte dele ou não, isso não diz respeito a você. Quantas vezes na nossa vida a gente tá vivendo completamente preocupado com o que o outro tá pensando, sentindo, falando da gente e deixando de olhar o que eu tô sentindo, pensando e falando sobre aquilo tudo, ou deixando de falar com medo de agradar o outro. Mano, isso aí é uma prisão. É uma prisão gigantesca. Porque, no final das contas, quando a gente vive pra agradar o outro, a gente nunca se agrada. E se você não se agrada no processo, o agrado do outro com a sua vida não vai te deixar feliz 100%. Cai nessa ilusão não, menina. Ih, isso aí é bobagem. Ah, não, mas eu vou fazer isso e aí todo mundo vai gostar de mim. Se você não gostar de você e não se amar de verdade e não olhar para essas mesmas atitudes e se aprovar, toda a aprovação do outro, o que o outro concorda com você, não vai preencher o seu vazio, não vai preencher, não vai dar check no olhar que você tem que ter sobre você, dizendo: eu me amo, eu me aceito, eu me acolho como eu sou e como eu tento todos os dias ser na minha melhor versão, e tem dia que eu não consigo. Entende? Se você não fizer esse processo de olhar para você com esse amor e se amar desse jeito, mais desafiador que pareça, e realmente é, viu, gente? Ó, posso dizer. Mas nada vai te preencher. Não cai nessa balela. Nem o outro, nem as coisas materiais, nem nada que venha de fora. Aquilo vai complementar aquilo que você já sente. Assim como o contrário também. Quando você se ama, se basta, você não tá nem aí pra opinião do outro. Você tem essa coragem, como o próprio livro diz, de ser detestado, né? De saber que você vai fazer alguma coisa pra não agradar. Desafiador? Pra dedéu, mano. Quem é que consegue dormir tranquilo com esse barulho? É muito desafiador. Mas o grande lance é, o barulho do outro não gostar de mim é maior do que o barulho de eu me amar, gostar de mim e me acolher? Às vezes pode ser, porque a gente não tá se acolhendo. E aí a gente volta mais uma vez para aquele mesmo ponto. Ok, você queria ter a aprovação do outro, mas e você? Você tá se aprovando? Ok, você queria agradar o outro, mas você tá se agradando? Você quer ouvir e falar o que o outro quer ouvir, mas e o que você quer ouvir? Quem tá alimentando? Você ou o outro? Ou ninguém? Fica a nossa reflexão. Por isso que eu gostei tanto desse livro, cara, porque realmente essa coisa de separar as tarefas e parar de viver nessa expectativa de agradar o outro, ou simplesmente de ter que lidar com aquilo que o outro joga em cima da gente, que não é tarefa nossa, e quando vê a gente já tá imbuído nessa situação, é muito desgastante. Então tá mais do que na hora da gente começar a entender o que é do outro, o próprio nome já diz, e o que é meu é aquilo que eu posso cuidar, que eu posso transformar e mudar. A gente não muda ninguém, não transforma a vida de ninguém, só o outro é capaz de fazer isso. Por mais que você se frustre, que você espere outra coisa, ele só vai conseguir ser o que ele consegue ser. E a gente só consegue ser se a gente realmente se empenhar para ser a nossa melhor versão. Só assim que a gente vai conseguir ser uma melhor versão. Senão a gente vai ficar aqui tentando. E tá tudo bem também, hein, gente? O que importa é que de pouquinho em pouquinho a gente vai transformando tudo isso e a vida vai ficando um pouco mais leve, que é a nossa intenção. Beijo, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!